A capital da Ucrânia, Kiev, atravessa um momento de extrema vulnerabilidade, imersa em uma tempestade de ataques orquestrados que mudaram o cenário urbano. O cotidiano da cidade foi invadido por estrondos de explosões, sirenes que não param de soar e um clima de pânico generalizado, com toda a população em alerta máximo. A cidade, que um dia foi um símbolo de resistência, agora se vê dividida entre os escombros de uma guerra implacável, onde os drones kamikazes dominam os céus e as forças de defesa se esforçam para manter o controle. As autoridades ucranianas, diante do aumento dramático da violência, se viram obrigadas a se esconder em locais fortificados, a fim de proteger os líderes do país. O impacto imediato dos ataques foi imenso, abalando completamente as defesas e criando uma sensação de caos entre os civis. O alto grau de precisão das ofensivas demonstra que Kiev não está sendo apenas atingida aleatoriamente, mas sim se tornando alvo de uma ofensiva minuciosamente planejada por forças altamente capacitadas. A utilização de drones explosivos tem se consolidado como uma das táticas mais eficazes no cenário atual da guerra, marcando uma evolução nas estratégias de ataque. Esses dispositivos, equipados com tecnologia avançada de navegação e alta precisão, tornaram-se um verdadeiro desafio para as forças de defesa, que tentaram responder com seus sistemas de interceptação aérea. No entanto, o número crescente de drones e a velocidade das ofensivas superaram as capacidades de defesa, resultando em uma destruição generalizada pela cidade e nas regiões adjacentes. O impacto desses ataques vai além dos danos materiais. O efeito psicológico sobre a população ucraniana tem sido devastador. Ao longo da noite, os alarmes de ataque aéreo soaram sem parar, obrigando milhares de civis a se abrigarem em espaços subterrâneos e improvisados. Esse cenário de constante ameaça coloca a população em um estado de medo constante, enquanto o governo ucraniano enfrenta o desafio de manter a moral das tropas e a confiança da população, especialmente em um momento de crescente incerteza sobre o futuro do apoio internacional. Os ataques contra Kiev se intensificam em um cenário de crescente tensão, com rumores circulando sobre possíveis mudanças no financiamento externo à Ucrânia. Essa incerteza sobre o futuro do apoio internacional coloca em dúvida a capacidade de resposta do país, que depende significativamente de recursos externos para sustentar seus esforços de defesa. Com a economia já pressionada, o futuro imediato parece ainda mais incerto, tornando o cenário ainda mais volátil. As perspectivas sobre a continuidade do suporte financeiro e militar são um fator crítico no desenrolar do conflito, e caso o apoio diminua, isso poderia acelerar a deterioração das condições de combate, levando a uma fase ainda mais imprevisível e desesperadora da guerra. A recente ofensiva contra Kiev foi um claro lembrete das vulnerabilidades da cidade e das forças ucranianas. O ataque bem coordenado, realizado com drones em massa, expôs as falhas do sistema de defesa da Ucrânia, que, apesar dos esforços contínuos para modernizar suas forças armadas, não conseguiu se adaptar completamente à nova forma de guerra. O uso desses drones, projetados para operar com alta precisão e em grandes quantidades, tem explorado brechas importantes, não apenas causando danos materiais severos, mas também prejudicando a capacidade de reação das tropas ucranianas. As forças de defesa, muitas vezes sobrecarregadas, estão encontrando dificuldades em conter a velocidade e a intensidade desses ataques, tornando cada nova ofensiva uma tarefa quase impossível de parar de forma eficaz. Enquanto o campo de batalha se complica, a diplomacia também enfrenta desafios. No cenário político, Moscou tem sido firme ao deixar claro que uma trégua temporária não está em seus planos. A justificativa do Kremlin é que qualquer pausa nas hostilidades daria à Ucrânia a chance de se reorganizar e fortalecer suas defesas, o que poderia prolongar ainda mais o conflito e complicar os esforços russos de alcançar seus objetivos. Essa postura de Moscou reforça a percepção de que a guerra está longe de um fim próximo e que, ao contrário do que muitos esperam, os próximos meses podem ver uma intensificação ainda maior da violência. Os movimentos no terreno, aliados ao posicionamento diplomático rígido, indicam que a guerra não só permanecerá em
imprevisível, mas que também se arrastará por um tempo indeterminado, à medida que as potências internacionais continuam a recalcular suas estratégias e a ajustar suas respostas ao prolongado confronto. Além disso, a situação em Kiev continua a ser um reflexo de um conflito que se tornou mais complexo do que inicialmente se imaginava. A combinação de ataques militares precisos, vulnerabilidades de defesa e a dúvida sobre o suporte externo torna cada dia mais desafiador para as autoridades ucranianas, que lutam não só contra a invasão, mas também contra a pressão política e econômica interna e externa. À medida que o governo ucraniano tenta manter a moral de seus cidadãos e das forças armadas, o futuro parece mais incerto e o custo da guerra, tanto em termos de vidas quanto em termos de recursos, continua a crescer.